Questão 26 da Unifesp de 2007. Na produção de cerveja, são usadas principalmente duas linhagens de levedura: a Saccharomyces cerevisiae, que apresenta altos índices de formação de gás carbônico, e Saccharomyces caubegensis, que possui índices mais baixos de formação desse gás. O que acontece? O gás carbônico ele é um produto do processo de fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica se dá pela oxidação da molécula de glicose, formação de piruvato. O piruvato aí, nesse caso, vai ser descarboxilado e a gente tem a formação do etanol. Ou seja, quanto mais piruvato descarboxilado, mais etanol vai sendo produzido. Então, quanto maior o teor de CO2 que está sendo liberado, significa que mais etanol você vai encontrar nessa bebida alcoólica. A Saccharomyces cerevisiae, que ele coloca aqui para gente, possui índices mais baixos de formação desse gás, ou seja, a produção de CO2 sendo menor, significa que a taxa de fermentação alcoólica para essas leveduras vai ser menor. Em geral, as cervejas inglesas contêm maior teor alcoólico que as cervejas brasileiras, e cada uma delas usa uma linhagem diferente de levedura. Se a cerveja inglesa tem maior teor alcoólico do que as cervejas brasileiras, a gente tem que pensar qual das duas linhagens de levedura estão sendo utilizadas para a produção de cada uma dessas cervejas. Quem tem maior teor alcoólico, aí nesse caso vai ser a cerveja inglesa, que vai ser produzida a partir da fermentação realizada por leveduras que têm aí nesse caso como característica produzir altos níveis de CO2. Lembra que eu comentei com vocês? Quanto mais CO2 produzido, significa que mais etanol também está sendo produzido ao final desse processo. Então, o aumento ou a redução da taxa de CO2 ali, provocada pela atividade dessas leveduras, é um indicativo da quantidade de etanol que está sendo produzido. Quanto mais CO2, maior a taxa de fermentação alcoólica, mais etanol produzido. O contrário também é verdade, né? Quanto menos CO2 produzido, menos etanol, menor significa que a gente tem uma menor taxa de fermentação alcoólica em comparação aí de uma levedura com a outra. Ou seja, já que ele fala que a cerveja inglesa tem maior teor alcoólico, a cerveja inglesa usa as leveduras Saccharomyces cerevisiae no seu preparo, enquanto as brasileiras, que têm menor teor alcoólico, usam outra levedura, a Saccharomyces caubegensis. Aí, nesse caso, a gente vai observar que é isso que traz essa diferença no teor alcoólico dessas bebidas aí que ele está colocando para a gente na questão, tá bom? Vamos lá. Em geral, as cervejas inglesas contêm maior teor alcoólico que as brasileiras e cada uma usa uma linhagem diferente de leveduras. Letra A. Qual linhagem de leveduras é usada para produzir a cerveja brasileira? E justifique sua resposta. A cerveja brasileira é produzida pela linhagem 2, né, que está ali colocada para você, Saccharomyces caubegensis, já que possui menor teor alcoólico, o que vai ser observado na atividade dessas leveduras, pois elas produzem uma menor concentração de CO2. A menor concentração de CO2 indica menor taxa de fermentação e, consequentemente, menor produção de etanol, ou seja, faz com que a cerveja tenha menor teor alcoólico. Então, organiza aí. Primeiro vai ser a cerveja brasileira, né? Pois ela é produzida a partir da atividade da linhagem Saccharomyces caubegensis. Aliás, vai ser a cerveja brasileira, não. Ele pergunta qual é a linhagem, né? Então, a linhagem Saccharomyces caubegensis, pois essas leveduras produzem baixo índice de gás carbônico, indicando que a taxa de fermentação seria baixa para essas leveduras e, consequentemente, haveria menor produção de etanol. Tranquilo? Letra B, um estudante argumentou que, para aumentar a quantidade de gás carbônico produzido, bastaria aumentar a quantidade de leveduras respirando no meio de cultura. O que significa uma levedura respirar? Não é fazer fermentação, é fazer respiração celular. O processo de respiração celular é um processo aeróbico, né? Ah, Brenda, tem respiração celular anaeróbica. Gente, o número de questões que você vai encontrar falando sobre isso é mínimo. E quando fala, cita no enunciado. Se está falando só de respiração celular, a gente subentende que é um processo aeróbico, a não ser que a questão dentro do contexto cobre de você esse conhecimento que possa ser aeróbico ou não, mas aí ela vai trazer um contexto para isso. Aqui, no caso, é a ideia de que ocorre um processo de respiração celular aeróbico, como a gente normalmente vê. O argumento é válido ou não? Qual é a diferença entre respiração celular e o processo de fermentação quanto à produção de gás carbônico, que é o que ele quer comparar? O processo de respiração celular, ao final do processo,
a gente vai observar 6 moléculas de gás carbônico sendo liberadas a partir da quebra de uma molécula de glicose. Já no processo de fermentação alcoólica, a gente vai observar 2 moléculas de CO2 sendo liberadas a partir da quebra de uma molécula de glicose. Então, quando ele fala para a gente que a quantidade de gás carbônico produzido aumentaria se as leveduras respirassem no meio de cultura, o argumento é válido ou não? Sim, porque o processo de respiração celular vai garantir a produção de mais CO2 a partir de um mol de glicose que vai ser oxidada. A mesma molécula, o mesmo mol de glicose, a mesma quantidade de glicose oxidada no processo de fermentação vai garantir aí uma menor produção de CO2. Você não precisa necessariamente colocar a quantidade. Vou até olhar se o gabarito colocou, mas eu acho que não. Ela só colocou mesmo que a respiração celular ela libera mais CO2 por mol de glicose oxidado do que o processo de fermentação. Tranquilo aí? Não importa nem se você vai colocar a quantidade ou não. É colocar que a fermentação alcoólica, ela aí nesse caso, tem menor produção de CO2 comparado ao processo de respiração celular, tá? E aí a gente fecha. Como ele pede para você dizer o porquê, né? Você tem que, de uma certa forma, justificar a sua escolha, se é válido ou não você ter aí, nesse caso, as leveduras respirando para aumentar a quantidade de CO2 produzido nesse meio. Então, seria válido, porque o processo de respiração celular garante a produção de mais CO2 a partir da oxidação de um mol de glicose, diferente do processo de fermentação alcoólica, onde também um mol de glicose vai ser oxidado, porém produzindo menor quantidade de CO2 ao final desse processo. Tranquilo? Então a gente fecha aí a questão 26.